O Senhor resgata, melhor dizendo, da mão de Faraó, não é isso? E sabemos que esse povo, ele sofria, padecia, mais do que escravo, né? Cerca de aproximadamente 430 anos. Repete comigo, 430 anos. Você já parou para analisar 430 anos de sofrimento em uma terra, né? Geração vai, geração vem, sofrimento continuando, mas nós estamos falando de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente, né? Muito mais do que aquilo que pensamos ou até mesmo imaginamos. E esse Deus, o que ele faz? Ele envia um homem. Ele separa um homem. Que homem é esse, pastor? O homem com o nome de Moisés. Ser humano, igual a você, igual a eu. Pecador, igual a você, igual a mim. Mas é interessante que essa passagem que acabamos de ler diz que Moisés tinha se ausentado por quantos dias? Você prestou atenção? 40 dias. Ele se ausentou da onde? Da presença do Senhor? Não, mas ele se ausenta da presença deste povo e foi buscar ainda mais a face do nosso Senhor. E eu começo a falar para você nessa noite, o que esse povo começa a fazer? Eles começam a sentir falta da presença de Moisés. E conosco não é diferente, né? Às vezes a gente sente a falta de um pastor, a gente sente a falta, né, de um irmão, de uma irmã. Às vezes a gente sente a falta de uma pessoa que às vezes nem se importa tanto com a gente. Não é verdade? Você às vezes se coloca como um verdadeiro amigo daquela pessoa, mas aquela pessoa às vezes não está nem aí para a sua amizade. Mas Moisés, ele sobe ao monte para buscar pela presença do Senhor. E esse povo não estava sozinho, esse povo não está desamparado. Conhecemos muito bem essa passagem. Sabemos que se eu andar com esse sapato aqui todos os dias, durante o ano, o que vai acontecer, irmão? Vai acabar, né? Temos um produto aí que é muito bom, né? Tecbond. Quando acaba, ele ainda faz durar mais um pouquinho. Não é verdade? Tecbond hoje tem, né? Só falta a gente comer com pão. Pode até parecer em casa. Porque é um produto que ajuda muito. Mas nós estamos falando de um povo que andava, né, sendo guardado pelo Senhor. E a Bíblia diz que durante 40 anos o seu sapato não era gasto. As suas roupas não se desfaziam, né? As mulheres aí que costumam lavar roupa, quando você bota um pouquinho a mais do cloro, o que acontece com a roupa? Né? Começa a rasgar. Mas nós estamos falando que um Deus que guardava o seu povo. E o Senhor, ele tem guardado o seu povo até o dia de hoje. Aleluia! Mas muitas das vezes nós estamos fazendo igual esse povo. Estamos construindo bezerro de ouro para estar adorando. Vou repetir. E Arão disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e das vossas filhas, trazei-os a mim. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram para Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro. Ele fez o que? Trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Olha só o que estão fazendo com o nosso Deus. Irmãos, quem foi que tirou ele da terra do Egito? Quem foi que tirou aquele povo da terra do Egito, da terra da servidão? Deus. E a quem eles estão agregando essa força, essa autoridade a um bezerro de ouro.
por simplesmente Moisés ter se afastado por 40 dias para buscar mais pela presença do Senhor. Interessante, quem era Arão? Arão nada mais era do que o irmão de Moisés. É uma pessoa que quando Moisés, né, sabemos que ele tinha dificuldade na fala, de algum modo, era duro, né? Arão estava ali para representar Moisés. E quando Moisés vira as costas, quem é que induz ao povo a construir um outro Deus? O próprio Arão. Primeira observação que eu trago para a igreja nessa noite: cuidado com quem está andando do seu lado. Cuidado com quem quer falar no seu ouvido mais alto do que a voz de Deus. Às vezes, irmãos, eu como pessoa, você, né, a gente dá muito mais ouvido à pessoa que está do nosso lado do que o que Deus está falando ao nosso ouvido, ao nosso coração. Deus está falando assim, não vai por esse caminho não. Aí outra pessoa, não, esse atalho aqui é melhor, vamos por esse. E a gente começa a construir bezerros de ouro. Irmãos, eu gosto, né, a igreja sabe, eu gosto sempre de estar colocando os meus projetos, né, diante do Senhor. Não sei se você fez o seu projeto no início do ano, né? Não sei quantos dos seus projetos, quantos que você já conseguiu alcançar, mas eu já quero trazer uma boa notícia: o ano ainda não acabou. O ano ainda não acabou, irmão. Até 0 hora ainda é 2024, não é isso? 00:01 já é 2025. Então eu quero falar para você, da mesma forma que Deus cuidou daquele povo, Ele está cuidando de cada um de nós nessa noite. Aleluia. Ele está cuidando dos seus sonhos. Vocês prestaram atenção no hino que o Glória de Louvor de Louvor? Não rabisque nada, porque quem prometeu Ele é. Quem prometeu Ele é fiel, né? E às vezes a gente começa a construir bezerro de ouro para estar adorando. Às vezes eu coloco a minha filha como bezerro de ouro. Como assim, pastor? Eu começo a colocar a Maiara como uma desculpa. Não, hoje eu não posso ir não, porque é minha filha. Bezerro de ouro aí. Não, eu não posso fazer isso não, porque é minha patroa. Não, o meu patrão. Não, o meu marido, né? A minha esposa, né? E aonde está ficando Deus, que era para ser o centro da minha e da sua vida? Aquele povo começa, né, a colocar uma desculpa. Esse tal de Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. Irmão, Moisés, ele poderia estar morto, mas o Deus que estava guardando eles permanecia vivo. Amém. E assim é isso dentro da sua vida, dentro da minha vida. O seu sonho, ele não pode morrer, porque quem fez a promessa, ela é fiel, né? Tem um salmo que eu sempre confundo, eu acho que eu vou acertar. Salmo 119, joga para mim, João. 119, 49 e 50. Vamos ver o que fala. Salmos 119, 49 e 50. Lembra-te da promessa dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é na minha angústia, porque a tua palavra, a palavra de Deus está viva dentro de você até hoje. Amém. Essa promessa continua viva dentro de você. O salmista, ele estava falando para Deus, né? Será que ele estava falando, Deus, você esqueceu da promessa? Eu sei que não. Eu também não esqueci. Irmão, eu não sei qual é o tempo que você recebeu uma palavra sobre profecia sobre a sua vida. Um acontecimento, talvez de cura. O pastor falou sobre cura, né? Talvez você esteja esperando uma cura. Eu não vou no médico, mas se o pastor não fosse no médico, ele também não seria curado. Porque se Deus quisesse curar, né, e enviar alguém a tocar, ele ia receber a cura. Mas tem cura que você tem que fazer a sua parte. E qual é a parte? Né? A medicina está aí, né? Vamos fazer a nossa parte. Se for necessário de passar pela cirurgia, vamos passar pela cirurgia.
se o Senhor achar que deve curar, né? O Senhor vai te curar, irmão. Mas vamos continuar projetando nossos sonhos e colocando ele nos pés do nosso Senhor. E aquele povo recolheu todos os seus ouros e entregou na mão de Arão. E Arão vai lá, modela um bezerro e faz. Coloca diante da presença do povo e falou assim: ó, esse aí, seu Deus, o que te tirou da terra da onde? Do Egito. E sabemos que quem livrou aquele povo foi Deus. No momento que eles estavam passando necessidade, Deus estava enviando maná. Será que o Senhor tem enviado maná no meio da sua igreja? Será que o Senhor tem mandado maná para você, não tem te deixado faltar o pão de cada dia? Às vezes eu falo assim: Senhor, mas eu quero um contrafilé hoje, mas só tem um contrafilé chamado ovo. Glória a Deus, porque alimenta a minha fome. Mas hoje eu não tenho pão para eu tomar um café. Mas será que tem clube social? Será que tem um biscoito de sal? Né? Às vezes o seu vizinho, né? O seu amigo mais chegado envia um pedaço de bolo para você. Irmão, agradeça pelas coisas que o Senhor tem te dado. A gente perde muito tempo, né, reclamando: Senhor, eu quero uma roupa nova para o final do ano, né? Senhor, eu quero um sapato novo. Senhor, eu quero uma gravata nova. Agradeça ao Senhor, porque você não estava nu. O ano todo o Senhor enviou maná para te sustentar. Esse é o Deus a qual nós servimos. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que o deserto, algo tremendo, aquele calor, né? Hoje está, né, um máximo bom, não estava? Imagina no deserto, aquele sol. E a Bíblia diz que o Senhor enviava o quê? Uma nuvem, que é a presença de Deus. Aleluia. À noite, aquele vento, aquele frio, escorpiões no deserto, não é isso? Serpente, víboras. E o Senhor no meio do povo mandava o quê? Uma coluna de fogo, que representava o quê? A presença do Senhor. Irmão, que para onde você venha olhar, você possa perceber a presença do Senhor na sua vida. Não reclama não, porque a presença do Senhor é real na minha e na sua vida. Foi falado aqui nessa noite, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada, né? Mas foi bem explicado, nada me faltará. É só o quê? Vou ter uma conta bancária bem gorda? Amém, que Deus abençoe a todos. Mas pode passar aperto também, mas nesse aperto o Senhor continua sendo conosco. Porque nós teremos aflições, né? Nós sabemos que o nosso lugar não é aqui. Estamos aqui como peregrinos em terra, não é isso? Mas enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos a passar por dificuldades, por ventos, por tempestade. Mas se a gente colocar o Senhor na nossa embarcação, tudo vai dar certo. Que você possa planejar, irmão, e ter a sua confiança no Deus a qual nós servimos, no Deus a qual você serve. Você talvez pode até não acreditar no que eu estou falando, mas acredite na palavra do Senhor. Porque eu posso, né, errar. Eu sou homem, eu sou falho, mas a palavra de Deus não. Ela permanece fiel. E no verso 19, diz assim: e aconteceu que chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe uma ira e o furor. Arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. 21. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo, que sobre
ele trouxeste tamanho pecado. A responsabilidade ele jogou para quem? Arão, porque Arão era o que? Era o líder. Né? Pela misericórdia eu estou sendo líder aqui da igreja, juntamente com o pastor Alexandre, que fugiu. Ele está lá atrás da fazenda, estou brincando. Mas você é um líder dentro da sua casa. Já reparou que às vezes as pessoas te olham ali, tem um líder, né? Eu vou falar com a irmã Rosemary porque ela é um líder. Missionário Cristiane é uma líder, Kézia é uma líder, o pastor Carlos é um líder. Tem pessoas que estão te vendo como líder. E às vezes você não está conseguindo se enxergar como esse líder. Mas existe uma responsabilidade sobre a sua vida também. Sobre a sua vizinhança. De que forma que a sua vizinhança está te enxergando? Né? Não, eu não posso falar dessa forma com o irmão Zé Maria não, porque ele é crente. Né? A irmã Lucimar, irmã Lucimar não posso falar isso para ela porque ela é serva de Deus. Irmãos, as pessoas te respeitam pelo que você faz, pelo que você está demonstrando, né? Não é pelo que eu estou falando aqui no altar, porque daqui a pouco eu vou descer. Mas o que eu estou fazendo lá fora? O que eu estou pregando na minha vida lá fora? O que você está pregando lá fora? Né? A Luciana é uma líder lá no trabalho, né, Luciana? Né? Joãozinho. Irmãos, cada um de nós exercemos um papel de líder na presença do Senhor. E começamos a receber esse papel de liderança quando o Senhor fala assim, ó, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda. Isso quer dizer que você, quando sair em missão do reino, alguém vai parar para te ouvir. E quando esse alguém parar para te ouvir, você vai começar a observar que existe uma responsabilidade na minha vida de ser um mensageiro da palavra do Senhor. E essa responsabilidade tinha se ausentado da vida de Arão. Quando as pessoas vão até ele e falam assim, ó, seu irmão, o Moisés, sumiu, não sabemos o que está acontecendo, e agora? Vamos fazer outros deuses. Ele era para dar pasta, não é isso? Não seria o correto? Conhecedor da palavra, lado a lado com o irmão. Mas ele falou, vamos fazer o seguinte, já que vocês estão querendo, vamos fazer sim, né? Vamos recolher todos os ouros, vamos derreter e vamos fazer um bezerro de ouro. Mas quando Moisés chama ele para essa responsabilidade, vamos observar o que ele fala. 23, 24. Então eu lhe disse, quem tem ouro, arranque-os. E eles me deram. Quem está falando isso? Arão. E eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Olha só a mentira que ele implanta para Moisés. O que nós lemos? Que ele mudou, né? E construiu o bezerro de ouro. Agora ele joga uma responsabilidade no fogo. Eu lancei o ouro lá, né? Foi derretido e por intermédio do fogo saiu o quê? O bezerro. E aí começa a mexer um pouco com a minha mente, porque vai me levar, sabe aonde? Lá no Jardim do Éden. O que aconteceu no Jardim do Éden? Existia um compromisso de Deus com Adão, Adão com Deus. Todo final de tarde, o que acontecia? Deus ia falar com Adão. Até que chegou um ponto em que Adão, ele acha que estava escondido da presença do Senhor. Não foi isso que aconteceu? Quando Deus pergunta, Adão, onde é que tu estás? Ah, Senhor, eu estou escondido, né? E Deus pergunta para ele, mas por que você está escondido? Ah, Senhor, eu estou nu. Não foi? A conversa não foi assim? E quem falou que você estava nu? Por acaso comeste do fruto que eu falei que não era para você comer? O que ele fala? Em vez de assumir uma responsabilidade, primeiro, de líder, segundo, de marido, a responsabilidade era dele, e ele joga a responsabilidade para quem? Para Deus. Senhor, foi a mulher que tu me deste.
joga a responsabilidade do pecado para a serpente, né? Adão joga para Deus. E quantas vezes nós estamos fazendo isso? Eu peco, eu, em vez de me arrepender, não, eu pequei porque o irmão me olhou de cara feia, eu fui soltei um palavrão mesmo. Ah, eu voltei a praticar isso aqui porque eu ouvi uma palavra na igreja que eu não gostei. A palavra veio toda para mim. Aí é mais fácil eu voltar, né? A Bíblia diz, né? O vômito, o cachorro volta ao vômito. Sou eu não, o cachorro Pedro não, é a Bíblia. As pessoas, em vez de se levantar, tomar uma posição e falar assim: Senhor, eu me arrependo, perdoa-me, eu não quero cometer mais esse mesmo erro. Mas as pessoas veem mais fácil que continuar errando, voltando à prática do pecado. Mas o nosso Senhor, que é Criador dos céus e da terra, o que Ele faz? Ele faz uma vestimenta de pele de animal e coloca em quem? Adão. O que eu quero falar para você nessa noite? Que eu quero falar para mim nessa noite? Que para o seu pecado ainda tem jeito. Para o nosso pecado ainda tem jeito. Você sabe por quê? Porque, aleluia, isso já começa a apontar para Jesus. Que para remissão de pecado alguém teve que morrer. Um animal morre para tampar a nudez do pecado de Adão. E para nós estarmos aqui nessa noite, alguém morreu. E esse alguém foi Jesus. Se não me falha a memória, Filipenses 2, ajuda aí, 2, 6 e 7, que vai falar isso. Olha só que coisa gloriosa. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Você pode entender o que nós vemos aqui? Ele tinha tudo para não vir na terra. Ele era o próprio Deus, mas aniquilou-se, né? Verso 8, Fernando. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de... E o que significa morte de cruz? Maldição, maldito. Ele se tornou maldito, mas que para que nós pudéssemos ser abençoados por Ele. Amém. Né? Nós não estamos falando de qualquer pessoa não, nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando, aleluia, aquele que desceu do céu, né? E veio em forma de homem, se humilhando para perdoar e pagar pelos meus e pelos seus pecados. E aqueles homens rebeldes começam a fugir da presença do Senhor, construindo aquele bezerro. E um altar é levantado pelo próprio Arão, e começa a acontecer uma adoração a um bezerro. Nós sabemos que as pessoas, não vou citar religiões, mas os irmãos vão entenderem, que fazem uma imagem, fizeram a imagem de Jesus, um Jesus de olhos azuis, coisa linda, né? Aquele Jesus de olhos azuis, morenão, cabelo comprido, louro, né? Mas enfim, aquela imagem, e adora aquela imagem. E aquela imagem não pode fazer nada pela gente. Aquela imagem não pode fazer nada por você. Aí as pessoas falam assim, ó, reza isso, reza aquilo outro, para que seus pecados possam ser perdoados, né? Os meus pecados, eles foram apagados,
Os seus pecados eles foram apagados quando Jesus morreu naquela cruz. E quando você entendeu isso e reconheceu Ele como um único e suficiente Salvador da sua vida, você pode glorificar o nome do Senhor. Romanos capítulo 8 diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Será que você nessa noite pode declarar que você está em Cristo Jesus? Será que você nessa noite entendeu que alguém morreu para perdoar os seus e os meus pecados? Eu estou perdido na hora que aquele relógio ali está uma graça, está parado, né? 11h22. Estou finalizando. Lá no 30 diz assim: aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós comeste grande pecado, cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Vou parar por aqui. Mas esse versículo me chama muita atenção. O que Moisés ele faz? Ele vê o pecado do povo, ele dá aquele sermão no seu irmão, né? E para onde ele volta? Para Deus. Às vezes, irmãos, a gente quer salvar a nossa casa, né? Quem não quer? Eu quero ver minha casa salva. Eu acredito que cada um aqui quer ver a sua casa salva. Mas às vezes a gente corre em direção que a gente não tem que correr. Às vezes a gente toma uma posição, um rumo que a gente não deve tomar. O que a gente tem que fazer? Olha o que Moisés fez. Ele volta. Ele já passou 40 dias na presença de Deus, clamando, buscando pela presença do Senhor. E lá volta Moisés a subir no monte para ter novamente um encontro com Deus, para pedir o quê? Piedade do povo. O que eu quero falar para você nessa noite? Quer ver a sua casa sendo salva? Corra para os braços do Senhor. O salmista diz que eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? E a resposta: o meu socorro vem, que fez o quê? Os céus e a terra. E é interessante que ele agora se coloca em uma posição de líder. Ele fala: Senhor, o seu povo pecou, tem transgredido contra o Senhor e contra a tua palavra. Senhor, perdoa os pecados deles. Se for o caso, risquem o meu nome do livro da vida. Mais uma vez isso aponta para quem? Para o nosso Senhor. Eu posso imaginar ali Moisés ele fazendo o papel de Jesus. Senhor, o povo aí, né, errou, mas deixa que eu morra. Porque, irmão, se você parar para pensar, quem sou eu se o meu nome não estiver escrito no livro da vida? Já parou para pensar? Quem é você se você não tiver o seu nome no livro da vida? Quem é você se você não tiver o Espírito Santo habitando na sua vida? Nós não somos nada, nós somos como uma lata vazia, ou com uma pedrinha que só faz aquela barulheira, mas não somos nada. E Moisés ele fala: Senhor, tenha misericórdia desse povo, né? Se for para escolher, que o Senhor me mate, que o Senhor tire, né, o meu nome no livro da vida. Mas o Senhor ainda está irado. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visita, visitarei eles no seu pecado. O que você está querendo dizer? Ó, eu posso até perdoar,
Mas eu ainda lembro do seu pecado. Eu ainda lembro do seu pecado. Você sabe por quê? Porque o que eles fizeram, eles foram contra o mandamento do Senhor. Não fazer outros deuses para ti. Não é o mandamento do Senhor? Então que nessa noite, irmão, a gente possa refletir. Amém. Estamos acabando aí o ano de 2024, mas iremos iniciar um novo ano, né? Faça o seu projeto na presença do Senhor, mas que os seus projetos, que você possa entender e falar: Senhor, se for para eu conquistar esse sonho aqui e me afastar do Senhor, então não realiza não. A gente, né? A gente tem que saber pedir. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas que o nosso projeto possa estar verdadeiramente no coração de Deus. Aleluia. E Moisés, ele se coloca, né, em uma forma de Jesus, né? Senhor, o pastor está me alertando aqui da hora. E ele se coloca na posição de Jesus, né? Perdoa o pecado, o tira no nome do livro da vida. E a gente lembra de Jesus, que Jesus, para perdoar os nossos pecados, ele deu a sua vida. João 3,16 diz o quê? Alguém lembra? Está escrito lá em João, acho que do crente: Deus amou o quê? O mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todos aqueles que nele crê. Amém? Então que você possa ter essa vida eterna no Senhor Jesus. Que você possa ter os seus projetos diante do altar do Senhor. Amém. Que você possa sonhar e falar assim: Senhor, o meu sonho está em tuas mãos, não deixe eu me perder, né? Se for o caso, que eu não venha conquistar esse sonho, mas que eu possa conquistar esse lugar a qual o Senhor foi preparar para mim e para a igreja do Senhor. Que nessa noite você possa ser abençoado. Que nessa noite você possa entender que o Senhor, ele não troca a glória dele com ninguém. Aleluia. Irmão, não troca a presença do Senhor pela presença do seu filho. Não troque a presença do Senhor, né, pelas coisas do mundo. Não troque nada. Eu não estou falando, quando se fala em presença do Senhor, não é vir no culto, não. Né? Vir no culto você pode vir a semana toda, ou pode também não vir nenhum dia, mas a presença do Senhor é que te sustenta. Não troque isso por ninguém, não negocie isso, não faça disso como um bezerro de ouro, porque a ira do Senhor pode se acender contra a sua vida e contra a minha também. E eu não quero ver a ira do Senhor, acredito que a igreja também não quer, não é isso? Mas nós queremos estar sendo guardado, né? Está sendo separado, e está como as 5 virgens prudentes que a diaconisa falou, estava lá atrás, estava ouvindo, né? Estar preparado e com as nossas lâmpadas acesas, com as nossas botijas cheias do azeite. Amém. Na presença do Senhor, amém? Vamos estar nos colocando de pé, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. O pastor Alexandre estará entrando no ato da ceia e vai ser